diz o louvor? Desperta. Esse louvor, Léo, tu podia analisar ele para ti mesmo. E tu estás despertando. Estás já numa fase em que falta muito pouco para que tu sinta a glória de Deus na tua vida. Tu despertou para algo que tu não conhecia. Assim como nós despertamos um dia para algo que nós não conhecíamos. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Tu estás conhecendo essa verdade. Estás tendo a oportunidade de te apresentar para Deus. Assim como nós, na nossa caminhada com Deus, nós tivemos a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus. Colocarmos aquilo que é em nós para Deus. E então a palavra de Deus diz: vinde a mim como estás, e eu vou renovar a tua vida. Eu vou fazer tudo novo na tua vida. E Deus está fazendo isso na tua vida, como fez na minha e como faz na da igreja. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós aceitamos nos esvaziarmos de nós mesmos, nos anularmos daquelas coisas que o mundo tem nos oferecido, e nós aceitamos tirar essas coisas das nossas vidas, nós começamos a despertar. E tu já está nessa fase de despertamento. Assim como a igreja precisa ainda despertar para muitas coisas. A igreja do Senhor Jesus precisa acordar para muitas coisas. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela parece que às vezes ela adormece. Ela fica num estado de... parece estar aterizada. Então, quando a igreja começa a despertar, quando o povo começa a despertar, e a palavra de Deus diz que o meu povo tende a se desviar dos meus caminhos. A palavra do Senhor diz que o meu povo, ele passa por dificuldades porque ele tende a se desviar. E quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós nos despojamos de nós mesmos e nos colocamos na presença do Senhor, o despertar vem sobre nós. E aí nós começamos a buscar esse Deus. Aí nós começamos a nos entregar para esse Deus. E aí as coisas de Deus começam a se revelar na nossa vida. E aí nós passamos então a entender o que quer dizer João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, Léo, não deixa ninguém dizer para ti que tu não tem condição de um dia ser chamado a realizar a obra de Deus. Não só na tua vida, mas nos teus familiares, naqueles que tu conheces, naqueles que tu ama, naqueles que tu tem o desejo de mostrar para eles: eu conheci algo que eu não conhecia, eu quero que eles conheçam também. Essas coisas vão começar a se revelar, essas coisas vão começar a fluir. E então tu poderás chegar diante daqueles que te criticaram, dizer para eles: hoje eu tenho o amor de Cristo na minha vida e sou um servo do Senhor. Amém? Então, amados, vamos então para a peça teatral. Amém. A parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como que é que você entende que elas dizem? E o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as forças e com toda a mente. E ama o seu próximo como você ama a você mesmo. A resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá.
Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. E aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. E também um levita passou ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, ele chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho. E o enfaixou. Depois disso, em seguida, colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. E então, Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É uma lição que está escrita em Lucas 10, 25. Todos nós temos o nosso momento de o bom samaritano. Todos nós temos o momento, né, do homem que caiu à beira da estrada. E que isso fique gravado em nossos corações, porque quando estamos em um momento de fragilidade, necessitamos da ajuda do próximo. Mas quando alguém também precisa de nós, não só dentro da igreja, mas lá fora, precisamos ter um coração quebrantado para ser o bom samaritano. Amém? Glória a Deus.
Bom, hoje nós somos aqui bem poucos. Bem poucos mesmo. Muitos com compromissos que não puderam estar presentes, até mesmo pelo seu trabalho, outros com as suas famílias. Mas o que essa peça representou para nós, para eu que estava assistindo e analisando, às vezes nós nos colocamos como esse bom samaritano. Quantas vezes nós vimos um mendigo pela rua e não nos preocupamos, passamos por aquele mendigo e até olhamos, mas com pouco gasto. Certa vez, talvez um ano atrás, talvez o Brian lembre, nós estávamos na General Neto, acho que nós íamos na Milsons, e eu me deparei com um mendigo revirando uma lata de lixo em busca do que comer. Eu estava dentro do carro naquela hora, e o Brian também, nós estávamos esperando, acho que a Laura. E naquele momento Deus falou comigo e eu olhei e ainda comentei com o Brian. Ali está o ser humano, criado imagem e semelhança de Deus, revirando uma lata de lixo em busca do que comer. Aquilo doeu na minha alma. Eu saí do carro e fui na lancheria mais próxima que eu achei. Ali comprei 2 pastéis grandes, uma Coca-Cola, e trouxe para dar para aquele ser humano. Só que a minha tristeza foi que eu não achei mais aquele ser humano. E aí, lembrando daquela cena e colocando o que foi feito aqui, eu me pergunto, será que aquela cena que eu vi foi real? Será que não foi algo que Deus fez acontecer para que eu visse e eu pudesse analisar? Só que aquilo tocou no meu coração naquele dia, naquela hora, e eu fiz aquilo. Será que Deus não quer que nós venhamos a fazer isso todos os dias? Será que Deus não quer que nós venhamos a nos colocar como bons samaritanos todos os dias? Hoje à tarde eu fui levar umas doações de roupas lá, passando a Vila Governaço. E cheguei com meu coração doído em casa, eu comentei com a Laura. Pela tristeza, da miséria que eu vi. E justamente na véspera em que o mundo está aí fora comemorando Natal. Mesas fartas, outras nem tanto, e outras totalmente vazias. Eu cheguei com meu coração entristecido. Então, amados, o que nós vamos ver nesta noite aqui, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Talvez vocês até já ouviram, mas eu creio que se ouviram, Deus vai dar novo entendimento nesta noite. Deus vai falar de outra forma nesta noite. E nós vamos fazer um estudo. Amém? Amém, igreja? Então eu gostaria que toda a igreja se colocasse na igreja, todos os jovens viessem para dentro da igreja, buscassem o assento,
com a sua Bíblia e prestasse bem atenção nisso que nós vamos fazer, que nós vamos ouvir nesta noite. Amém? E para vocês verem como está na direção de Deus, a presbítera Noeci, está aqui a minha Bíblia, está exatamente como estava aqui. Eu só abri assim. Aquilo que eu estava vendo hoje à tarde. Livro de Mateus, capítulo 1. Para você ver como está na direção de Deus. Todos acharam? O que seria isso? Presente? Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16. Todos acharam? Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16. Primeiro livro do Novo Testamento. Alguém poderia se colocar ao lado do Camide ali que está sendo lido? Aquele que pudesse colocar de pé e reverência a palavra do Senhor, se quiser, se não, pode ficar sentado. Diz assim: desde o versículo 1 está uma sucessão de gerações e gerações e gerações. 3 vezes 14 gerações para chegar até a geração de Jesus Cristo. Amém? E termina a última geração. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até ao exílio na Babilônia, também 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Agora vamos ver o versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertado Jacó do sono, fez como lhe ordena o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, não feche sua Bíblia, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos na tua casa, estarmos reunidos, pouco que somos, mas estamos aqui para te cultuar. Na noite, Senhor amado, em que o mundo inteiro está comemorando a entrada de um novo dia. Entrada esta, Senhor amado, que em alguns lugares já aconteceu. E estão comemorando com fogos, com beberagens, com fartas, mesas. Comemorando o que o mundo incita a comemorar. O nascimento do teu Filho, Jesus Cristo. Mas infelizmente, Senhor, estamos comemorando erradamente. E quando eu digo que estamos, é porque o povo que está nesta terra está comemorando erradamente. A tua palavra em nenhum capítulo, em nenhum versículo diz que teu filho nasceu no dia 25 de dezembro. Mas já que a humanidade cultua o nascimento do
teu filho, já que a humanidade, entre aspas, honra o nascimento de teu filho Jesus Cristo, que nós como cristãos, que nós como servos de Deus, que nós como filhos, que nós como pecadores, mas que procuramos estar na tua presença, venhamos a comemorar de modo digno, de modo honroso, de modo que o Senhor se agrade nos céus pelo aquilo que o teu povo está fazendo nesta noite, nesta véspera. Que nós venhamos, Pai amado, honrar aquele sacrifício feito naquela cruz, porque tudo aquilo foi feito em favor de nós, que não merecíamos e nem merecemos, mas que pela tua misericórdia o Senhor tem dado, tem nos sustentado, tem nos cuidado, tem nos trazido sob as tuas mãos. Em nome de Jesus, que nós venhamos honrar esse sacrifício, esse nascimento, e que nós venhamos comemorar de modo digno e honroso. Senhor, e que eu possa nesta noite ser um instrumento nas tuas mãos, que eu possa despojar de tudo que é em mim, de tudo aquilo que é em mim e que é sujo e que não te agrada. Que eu possa me anular, para que o teu azeite, para que o teu vaso transborde, para que a unção vinda do teu reino, e eu me coloco, Senhor, na condição de vaso, para receber essa unção. E que eu possa, Senhor, falar aquilo que o teu coração quer que eu fale. Que não venham a ser os meus lábios, nem a minha boca, nem o meu entendimento, mas sim as tuas palavras e o teu entendimento, a partir de agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Então, amados, você pode sentar. Nós vamos fazer aqui um breve estudo. Apenas vocês vão acompanhar alguns versículos. E nós vamos fazer um culto participativo. Eu vou determinar, fique com a sua Bíblia aberta. Eu vou determinar que você leia daí alguns versículos. Amém? Então começamos assim. Qualquer pessoa, por menos esclarecida que seja, sabe que o nascimento de Cristo, o Messias, é um fato incontestável. Jesus nasceu. Glória, aleluia. Que esperança, que alegria, que regozijo. Porém, Buda nasceu. E o seu nascimento também é celebrado. Confúcio nasceu. Maomé nasceu. E todos são chamados profetas. Embora sejam profetas e não o Messias. Os fatos natalinos são verídicos? A história diz que sim. Em se tratando de Jesus, o seu nascimento estava profetizado por Deus. Porém, inimizade entre tu e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso está em Gênesis 3, versículo 15. E pelos profetas. Porque um menino vos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui nós possamos ver, e eu costumo dizer dentro da igreja, Satanás conhece a Bíblia melhor que eu, melhor que você, melhor que qualquer homem que já pisou essa face terrestre.
Porém, há 2 livros na qual Satanás teme, somente em ser pronunciado o nome de 2 livros, ele estremece desde a sua base até a ponta de seu chifre. São estes livros, Gênesis, porque de Gênesis está a promessa que do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria a sua cabeça. Então Satanás sabe que tudo aquilo que ele lançar contra o homem, contra aqueles que estão nesta terra, se conhecerem a verdade e honrarem o sacrifício feito naquela cruz por Jesus Cristo, terão o poder de pisar a cabeça de Satanás. Pois é a promessa do Senhor. Do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça de Satanás. E essa primeira profecia se cumpriu. Amém? O segundo livro que Satanás mais teme, qual seria? Vocês já ouviram, né? Qual seria? Apocalipse. Por que Apocalipse? Porque no livro de Apocalipse estão todas as promessas de Deus contra Satanás. Ali estão todas as promessas de Deus contra Satanás. E a melhor promessa que eu vejo ali, você pode abrir rapidinho o seu livro de Apocalipse. Vocês já leram comigo aqui várias vezes, mas nós vamos ler novamente. Livro de Apocalipse. Capítulo 19. Todos acharam? Olha aqui a promessa que eu acho a mais maravilhosa de todas, de Deus contra Satanás. Você pode ler em casa, tá? Depois, a partir do versículo 11, né? Você pode ler em casa até o 21. Mas eu só quero ler aqui, ó, versículo 14. E desce dos céus o exército que há nos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Isso aqui já aconteceu, o arrebatamento. A igreja do Senhor foi arrebatada. A igreja do Senhor se reúne com o Senhor. A igreja do Senhor é instruída, é tratada, é lavada, é vestida com linhos finíssimos e puros. Ela é cuidada pelo Senhor. O Senhor, com as suas próprias mãos, cura, acaricia, cuida de cada ferida. Ele mesmo cuida de você. Tudo aquilo que você sofreu nessa terra, haverá o dia em que Jesus vai curar cada feridinha. Ele mesmo vai cuidar. Ele mesmo vai colocar o remédio. Ele mesmo vai tratar. E eu creio até que algumas lágrimas dele cairão quando ele estiver fazendo isso, cuidando de você. E depois, ele descerá nesta terra e você será convocado a fazer parte do exército que há no céu. E você descerá juntamente com ele aqui. Sabe por quê? Olha o que diz. No versículo de número 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Quais seriam as nações? As nações que recusaram a Cristo. Os homens e mulheres que ficarão nesta terra, que recusaram a Cristo, serão feridos. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largor do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
ele segue dizendo: e tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então, no versículo 20, a besta será aprisionada, ou seja, Satanás será aprisionado, e com ele o falso profeta, que com sinais feitos diante dele seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram todos adoradores da sua imagem, e foram lançados juntamente com ele, vivos, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo branco, juntamente com o seu exército. Olha essa promessa. Então, no livro de Gênesis, tem a promessa que do ventre da mulher nasceria aquele que feriria a sua cabeça. Ou seja, se você honrar durante a sua vida nesta terra o sacrifício que Jesus fez nesta terra em teu favor, você tem o poder de pisar na cabeça de Satanás. E no livro de Apocalipse, a melhor promessa que eu vejo contra Satanás é que nós, que fomos durante uma vida inteira atormentados por ele aqui, que durante uma vida terrena nós estivemos aqui passando por diversos problemas, N dardos lançados sobre as nossas vidas, muitas das vezes machucados, muitas das vezes humilhados, não incompreendidos, caluniados, julgados. Passamos por tudo isso nesta vida. Mas haverá o dia que nós voltaremos aqui e devolveremos para Satanás tudo aquilo que ele nos lançou. Amém? Você crê nessa promessa? Amém. Então receba, em nome de Jesus. Voltando para o nosso estudo. O Novo Testamento também reforça esse acontecimento. E isso é indiscutível. E aí temos uma pergunta que não quer calar. Aonde está o Natal na Bíblia? Tem Natal na Bíblia? Sim. O problema não é se Jesus nasceu ou não. É o que fizeram com a história. De onde vêm as tradições do Natal? As quais tanto seguem com tanto rigor? Por que realizam o mesmo ritual todos os anos sem saber o significado destas festas? Quando e onde Jesus nasceu? Você pode responder isso? Vejam bem por que aqui diz que sim, tem Natal. Porque você, no Natal, está comemorando o quê? O nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu. Então, nós poderíamos entender que há Natal. O problema está no como é comemorado o Natal. A coisa diverge de como é comemorado, como é oferecido essa data. Aí que está o problema. Seguimos no estudo. A segunda pergunta está mais fácil. Foi em Israel e em Belém da Judéia que nasceu Jesus Cristo, não é? Mas quando? Esta é uma questão que deve ser satisfatoriamente esclarecida, pois não podemos ficar debaixo de um engano ingerindo algo que é ensino equivocado, mentiroso e de fundamento idólatra e pagão. Você hoje, com a sua maturidade cristã, obedeceria um decreto do Papa? Você hoje, com a sua maturidade cristã, com o conhecimento cristão que você tem das coisas do Evangelho, você obedeceria uma ordem do Papa?
Lógico que não. Porque o Papa nada mais é que um homem, idolatrado por outros homens. Nós devemos buscar na Bíblia e na história as informações que precisamos, encontrando assim respostas que nunca foram esclarecidas e perguntas que nunca foram feitas. Por exemplo, Jesus não nasceu em dezembro. Isso é um fato histórico. Por que então se comemora a festa em dezembro? Qual a sua origem? Agora nós vamos entrar no desenrolar desse assunto. Deus nos chama para que retornemos à origem da nossa fé, onde tudo começou. Onde está a base do cristianismo? Em Roma ou em Jerusalém? Quando Deus chamou Abraão, ele morava numa terra pagã, e o Senhor lhe deu uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela. Na verdade, Gênesis 12:1. Se quiser conferir, você pode ler aí. Ao finalizar a Bíblia, Deus diz: sai do meio deles, povo meu. Então nós vamos rapidinho no livro de Gênesis. Capítulo 12. Que diz assim: Deus dá uma ordem para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E aí está uma promessa que Deus faz de Abraão o pai de uma grande nação. Agora você pode folhear a Bíblia, nós vamos folhear bastante a Bíblia. Volte para Apocalipse, rapidinho. Capítulo 18. Sai do meio deles, povo meu. Voltar a palavra é uma ordem de Deus. Amém? E obedecer a palavra é uma decisão nossa. Você entendeu? Voltar. A palavra de Deus e obedecê-la é ordem de Deus. Aliás, voltar à palavra é uma ordem de Deus. Obedecê-la é uma decisão nossa. Olha o que diz aqui. Capítulo 18, versículo 3. Diz assim: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, e se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouve a voz do Senhor dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Agora, olha o que diz o versículo 5: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que o praticaram. Só que na minha Bíblia tem aqui um devocional muito importante. Veja bem. Sete vozes descreveram a queda da Babilônia como um fato realizado. Algumas em agradecimento e outras em lamentações. No Novo Testamento, a Babilônia é um símbolo da humanidade pecadora e sua capacidade de autoilusão, ambição, orgulho pecaminoso e depravação demoníaca. Portanto, ela representa a cultura mundial em rebelião contra Deus. A Babilônia está em contraste com a igreja, como uma sociedade que persegue o povo de Deus e, portanto, será inevitavelmente destruída.
A palavra de Deus é bem clara aqui e ela está dizendo com todas as letras: aqueles que perseguem a minha palavra, aqueles que perseguem os meus servos, sofrerão da ira do Senhor. Voltamos ao estudo. Nós vivemos dentro de uma atmosfera espiritual. Decidimos amar a Jesus e a servi-lo. Mas existe um reino inimigo que trabalha para inserir um ensino diferente daquele que a Bíblia traz. Ou seja, o falso ensino. Mas aquilo que não está na Bíblia não serve para o cristão e para o Evangelho. O que a Bíblia não fala, não podemos tomar como base para a nossa vida, ou usarmos para traçar um perfil religioso, pois pode conduzir a heresias. Se não obedecer à Bíblia já é um erro, quanto mais fazer aquilo que a Bíblia não manda. Agora você está no livro de Apocalipse, né? Vai lá no último versículo de Apocalipse. No último versículo, no último capítulo, o que diz aí? Todos leem em voz alta. Todos acharam? O que diz aí? Deixa eu ver se é o último versículo. Só um minutinho. Isso. Parece sim. Versículo 19 ao 20, leia aí. E se alguma pessoa tiver alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Isso. Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente tenho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. A conclusão do livro de Apocalipse. Lindo, como eu disse que você lesse do 19, né? Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Mas olha o que diz no versículo 18: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Em outras palavras, qualquer um que tirar qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer mensagem, qualquer estudo colocado neste livro, ou acrescentar qualquer estudo, qualquer palavra, qualquer coisa que venha da sua mente, sofrerá a ira do Senhor. Em outras palavras, aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa que não seja deste livro, tome cuidado. Por que nós vimos hoje, e vocês sabem e me conhecem, sabem que eu não gosto de colocar e nominar, até porque este vídeo está na internet, e a palavra em Tiago diz que não me devo me colocar numa condição de julgador, porque não cabe a me julgar. Mas nós sabemos, e vocês sabem, que muitas portas, inclusive nesta noite, estão abertas, pregando prosperidade financeira, pregando coisas que não estão aqui, pregando que você tem que vender o que você tem para botar fogo lá não sei aonde, e você vende, você é induzido a vender, fica sem o seu bem, é queimado o seu dinheiro? Não, com certeza não. O seu dinheiro está numa conta bem grande, bem boa. E
você é induzido a comprar a bênção. E se você faz isso, Deus tem misericórdia de você que faz isso. Muitos compram o lenço ungido, o manto sei lá do que, a folhinha que salva, a vassoura, o sal que limpa, o sal que cura, sei lá. A casa do Senhor está ligada no comércio. A chave que abre a porta, dá uma prosperidade, e aí assim vai. Nós poderíamos passar o resto do culto nominando aqui. Só que estão colocando palavras que não estão aqui. Jesus esteve nesta terra somente com uma missão: pregar o reino dos céus. Jesus veio aqui dizer e deixar bem claro e ensinar que após a morte da carne existe uma vida eterna. Você vai decidir aliás, não existe uma vida eterna, existem duas vidas eternas. Por que duas vidas eternas, pastor? Para que você possa entender. Ela tem dois caminhos. Ou você vai viver a eternidade na sua casa com Deus, ou você vai viver a eternidade na casa de Satanás juntamente com ele. Escolher você quem faz. Agora, tudo aquilo que for acrescentado aqui, que não é daqui, e eu não vou acrescentar nada aqui, porque eu não sou nada nem ninguém para acrescentar uma palavra que seja aqui. Porque eu não sou maior que ninguém. Mas também não sou menos que ninguém, para que me digam que eu não sei interpretar este livro. Eu posso não saber interpretar e usar as palavras eloquentes, bonitas, chamativas, mas eu sei que meu Jesus veio aqui pregar vida após a morte. É você que vai decidir onde vai ser a sua. Eu quero estar com Deus. Ide por todo o mundo, Mateus capítulo 28, e pregai o Evangelho, e fazer discípulos no meio de vós, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que todo aquele que ouvir e crer, eu estarei com ele, diz a palavra. Amém? Então voltamos para o estudo. 2 Coríntios, se você quiser ir procurando, capítulo 11, versículo 13, diz assim: fala da possibilidade de recebermos ensinos errados por meio de alguns que se dizem apóstolos de Cristo. É bíblico. Essas coisas estão acontecendo hoje. Estamos vendo muito isso acontecer dentro da igreja. Ensinamentos feitos por homens, grandes teólogos, grandes homens que se dizem homens de Deus, ensinando heresias dentro da igreja, ensinando coisas que vêm da sua mente, acrescentando neste livro o que não convém. Haverá o dia que o Senhor cobrará deles. E é bíblico isso. O que diz em 2 Coríntios 11, versículo 13? 13 e 14. Quem pode ler em voz bem alta? 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. Em voz bem alta. Pode ler, irmão? Satanás
Você entendeu? Porque os tais são falsos profetas, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Fala da possibilidade de recebermos ensinos errados por meio de alguns que se dizem apóstolos de Cristo, mas são falsos sacerdotes. Por quê? Apóstolo é aquele que sai por diversos lugares ensinando a mesma coisa. É aquele que não muda o ensino, até que todos estejam discipulados na visão que está passando. Infelizmente, muitos ensinos errados foram absorvidos pela Igreja de Jesus Cristo, formando uma geração marcada por fortaleza do engano. Mas vamos tomar posições quanto a isso e quebrar as amarras que estão sobre nós, porque os tais são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformados em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás é o pai da mentira. Ele se transforma naquilo que ele quer. E ele induz o povo a aprender erradamente. Quantas doutrinas de homens existem dentro das igrejas hoje? Porque você não pode cortar o cabelo? Porque você não pode pintar o cabelo? Porque você não pode cuidar da sua higiene? Porque você não pode isso? Porque você não pode aquilo? Porque você tem que usar isso? Porque você tem que usar aquilo? Não é isso que a gente vê dentro de algumas igrejas? E a palavra nos diz o quê? Jesus diz: eis que sondo. Jesus está procurando ver suas vestes? Jesus quer seu coração. O que diz em João 4, versículo 32 e 33, se não me engano, diz: eis que procuro os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade, porque convém que seja assim, porque eu sou espírito. Jesus não está preocupado se você está com uma meia de uma cor, uma vermelha e uma azul, uma camisa vermelha, roxa com quadrinhos amarelos, uma calça com uma perna azul e a outra verde. Mas se o teu coração está quebrantado. Até porque, pastor, eu acredito que eu tinha assistido, né, sobre a igreja, Coríntios 11, né, onde fala sobre isso, mas eles também, o último versículo, diz assim, 16, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem nas igrejas deles, que fala sobre o costume das igrejas. É verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com doutrinas de homens. Porque Jesus... Aí eu pergunto para vocês, se Deus criou a família, se Deus criou homem e mulher para que se unissem e gerassem filhos e formassem famílias e dessem seguimento e seguissem povoando a terra, não é assim? Deus criou homem e criou mulher, para que homem e mulher venham a ser uma só carne, uma só pessoa, e venham gerar filhos. Esse é o plano de Deus. E aí eu pergunto para você, Satanás, ele veio o quê? Satanás é o pai da mentira. E ele tenta induzir a humanidade a cometer erros que não deveriam. Porque ele sabe que aqueles que ele atinge, aqueles que ele consegue dominar, quando saírem do domínio dele,
serão grandemente usados por Deus contra Ele mesmo. Glória a Deus, aleluia. Então não aceite que Satanás diga para você o que você deve ser. Aceite o que Deus tem para você. Amém? Embora seja difícil, embora possa estar no caminho tortuoso, aceite o que Deus tem para você, confie nele. Palavra de Deus. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o resto ele tudo fará. Amém? Seguimos o nosso estudo. De vez em quando a gente foge um pouquinho. Deus fala. Retroceda um pouquinho agora. Capítulo 6 de 2 Coríntios. Versículos 14 e 18. Vejam bem que nós estamos aqui num culto de Natal. Muitos estão comemorando aí fora, dizendo Feliz Natal, bebendo, enchendo a cara de cerveja e outras coisas mais, e dando Feliz Natal, e trocando presentes. O verdadeiro sentido de 100, você pode tirar 5, sem medo de errar. A cada 100, você pode tirar 5 que honram o nascimento de Jesus Cristo. No capítulo 6, versículo 14 e 18 de 2 Coríntios, há um grito de Deus numa insensível advertência, dizendo que não há como uma pessoa viver na dúbia prática de servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Se ser crente, ser crente e incrédulo, viver num nível de confusão e embaraço. A palavra é insensível quando o Senhor diz, sai do meio deles, não seja participante das suas visões, porque eu tenho uma aliança com o meu povo. Não seja participante de duas visões, porque o reino de Deus não tem duas visões. Ou você é de Deus ou do diabo. Viu, Léo? Tá? Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não existe meio termo na Bíblia. Ou é sim, ou não. Ou é quente ou frio. A Bíblia não mostra meio termo, porque Deus é Deus de decisões. Ele sabe exatamente o que quer. Porque lá em Isaías 42:8, nós vemos que Deus não aceita adoração dividida. Porque lá no Isaías 42, versículo 8, diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura. Ele não dividirá a sua glória com outros deuses. Então quem pode ler aí versículo 6, capítulo 6, versículo 14 e 18? Leia aí, Léo, bem alto. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, e do 14 ao 18. Leia aí para nós. 14 ao 18. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor, quem é capaz de lhe dar conselhos, mas nós pensamos como Cristo pensa. Acho que tem Então vamos ler para mim. Diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão
há entre luz e trevas. Nós podemos entender o que sociedade há entre o incrédulo, ou seja, entre a justiça e a iniquidade. Que comunhão pode haver com luz e trevas? O que nós podemos entender como justiça? Que comunhão pode haver, que sociedade pode haver, que amizade pode haver com a incredulidade, com a iniquidade e a justiça. Vou dizer para você uma coisa. O que é a justiça de Deus? Você. Vou dizer para você o que é a justiça de Deus. Porque Deus, Ele é justo. E se você está pagando um preço por viver determinadas situações na sua vida que possa estar difícil, mas você está sobre o olhar do Senhor. E muitas das vezes nós precisamos passar por alguns desertos, sim. Muitas das vezes Deus nos faz parar, né, Verônica? Para que nós venhamos a passar por alguns desertos. Por quê? Porque Deus quer fazer justiça na nossa vida. Ah, pastor, como é que Deus vai fazer justiça na minha vida, me parando, me colocando enfermo, me colocando numa situação em que não posso mais seguir como eu andava e tenho que parar? Vou te dizer por quê. Você quer saber por quê? Porque Deus é justiça. Porque se Deus tem promessas na tua vida, se Deus tem te colocado em lugares no qual Ele quer te usar, se Deus quer fazer de ti um servo, um vaso, muitas das vezes tu está, como eu e a Laura, nós não queríamos de forma alguma estar nessa condição aqui, nós queríamos estar aí. Mas acontece que Deus chama, acontece que Deus chama, até que de repente, para um pouquinho, eu vou ser justo. Ou vai fazer o que eu quero, ou vai fazer aquilo que eu determinei, porque eu estou te trazendo, porque eu estou te cuidando, porque eu estou sendo fiel contigo, porque eu estou sempre contigo e tu está sempre virando as costas para mim. Nos momentos melhores da tua vida, nos momentos em que tu te coloca e estás num momento de felicidade, tu vira as costas para mim. Eu não sou o primeiro a ser buscado. E é assim. Você não vem dizer que não é, porque é assim. Porque quando nós estamos num momento de aflição, se lembramos que há Deus. Imediatamente, ó meu Deus, colocamos o nosso joelho no chão e vamos orar e vamos clamar pela presença de Deus para que Deus venha resolver, para que Deus venha colocar a mão, para que Deus venha solucionar. Não é assim? Mas nos momentos de alegria, de maior felicidade, quase sempre, eu não vou dizer que nunca é sempre, mas quase sempre, Deus não é o primeiro a ser compartilhado da nossa alegria, da nossa felicidade. Não é assim? Nós somos humanos, nós erramos. As nossas vontades são 99% carnais e 1% espiritual. Deus entende isso. Deus compreende isso. Portanto, Deus nos perdoa por isso. Veja bem, as nossas vontades e os nossos impulsos são 99% carnais e 1% espiritual. Por isso Deus é justo conosco. Por isso Deus nos chama e nos para e diz: para aí um pouquinho. Tu está indo por um caminho que eu não quero que tu vá. Tu está indo por um caminho no qual eu não te chamei. Tu está indo para fazer algo que eu não te confiei. Então Deus é justo por isso. Ah, pastor, eu achei que tu ia dizer que Deus é justo comigo porque vai me abençoar, porque não sei o quê. Isso é um grande erro ensinado dentro da igreja.
porque Deus é bonzinho, porque Deus nos cuida. Sim, Deus é bonzinho, Deus nos cuida, Deus nos trata, Deus está conosco. Mas Deus também é justiça, e muitas vezes a justiça de Deus nós não conseguimos entender. Dói na nossa carne, mas é para o nosso bem. Amém? Não há, diz a palavra, não há comunhão de luz com trevas. Deus não está nesse negócio. Vimos há pouco ali que muitas das vezes nós queremos servir a dois senhores. E aí eu te digo, a justiça também de Deus ela é grande, porque Ele não admite. E eu vou colocar um exemplo bem claro aqui. Muitas das vezes nós traímos Deus. E aí a justiça de Deus ela é bem clara. Amém? Você está entendendo, amados? Voltamos para o estudo. Não admitimos mais caminhar confusos, porque somos maduros e inteligentes. Não aceitamos mais fontes de engano em nosso coração. Jesus nasceu dentro de nós e isso é uma realidade espiritual. Veja bem, preste atenção aqui. Roma colocou Jesus preso numa cruz até hoje, como um Deus impotente, e soltou as rédeas do paganismo babilônico, liberando Maria. Diz que a nação que abraçar a rainha do céu vai ser amaldiçoada, porque despertou a ira de Deus Todo-Poderoso. Agora complicou. Agora complicou de vez aqui. Há lugares aí que você está lá adorando a Deus, glória a Deus, aleluia. E aí você lá, está lá adorando a Deus, e glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco você vai reverenciar Maria. Quem é que você adora, afinal? Deus? Ou adora Maria? Ou adora São José? Ou adora Deus? Ou adora São, sei lá, das contas? Ou adora Deus? Você está entendendo? Entendeu? Seguindo o estudo, Roma então colocou Jesus preso numa cruz até hoje. Há lugares que você vai lá e vê, Jesus está lá preso na cruz, de braço aberto, né? Jesus não está há mais de 2000 anos lá naquela cruz, ele não está mais, ele está vivo. Mas insistem em colocá-lo morto, preso a uma cruz. E aí nos ensinam a reverenciar a quem? A Maria. Só que diz que a nação que abraçar a rainha do céu vai ser amaldiçoada, porque despertou a ira de Deus Todo-Poderoso. Deus tem ira, irmãos. Você acha que se Deus estivesse nesse negócio, iria se irar? Roma colocou o Deus menino, mas na igreja de Cristo, na igreja madura, veja bem, Jesus já nasceu. Depois, Jesus caminhou por essa terra, pregou o reino dos céus, disse que iria morrer e disse que iria ressuscitar. Ou seja, aí que está. Eu fiz todo esse enredo aqui, estudo fazer esse enredo aqui. Se você estava prestando atenção, você vai entender agora. O que o mundo comemora, você que está vendo esse vídeo, pare para pensar um pouquinho nisso. O mundo inteiro está comemorando o quê? O nascimento de Jesus Cristo. Tudo bem.
que Jesus viesse a essa terra. Já expliquei meu porquê. E talvez eu vá. Eu quero que você entenda o seguinte: nós temos que comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Ele veio a essa terra, ele esteve no meio de nós, ele nasceu. Glória a Deus. Só que o que nós temos que entender, amados, o que tem que estar claro na nossa mente, das nossas crianças, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós queremos ganhar para Deus, o que tem que ser comemorado não é o nascimento de Jesus Cristo. Já que o mundo está aí comemorando dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus Cristo, e depois a gente vai entrar rapidamente só num detalhezinho, um pouquinho disso, que é para não se estender. É que a igreja, e aí quando eu digo a igreja, eu não quero dizer todas as igrejas, eu quero dizer que a maioria delas está comemorando o nascimento de Cristo. Só que o que tem que ser comemorado, muito mais que o nascimento de Cristo, é Ele ter morrido por mim e por você, e ter ressuscitado depois, e nos dá a promessa de que um dia Ele voltará e nos levará com Ele para o reino do seu Pai. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que comemorar arduamente. Pular se tiver que pular. Deus está colocando aqui na minha mente agora. Temos um ano inteiro para fazer isso. Talvez mais pessoas estarão conosco. Mas nós temos um ano todo pela frente. Para no próximo dia 25 de novembro, de dezembro, se nós estivermos ainda nessa terra, nós fazemos algo diferente do que a gente fez aqui. Nós saímos das ruas, fazer na rua, uma peça teatral talvez, não sei. Deus vai dar durante o ano, creio, para cabeças aqui. Vamos vou lá, vamos arquitetar. Nós temos que ir para a rua. Mostrar que Jesus Cristo morreu pela humanidade. Mostrar que Jesus Cristo sofreu pela humanidade. E mostrar que Jesus Cristo voltará para levar. Aí não é toda a humanidade. É somente aqueles que honrarem o sacrifício que Jesus fez na terra. Toda aquela dor que Ele sofreu, todo aquele martírio, embora tudo aquilo fosse plano de Deus. E eu vou dizer novamente aqui, já para encerrar. O povo de Deus, como você pode ver no Velho Testamento, Deus se manifestava através dos profetas. Deus, quando precisava falar com o seu povo, mandava o seu Espírito Santo até a terra, profetizava através do profeta acerca de Deus. Tanto que chega o momento em que Deus começa a profetizar que viria aquele que salvaria a humanidade. Por que salvaria a humanidade? Porque, amados, Satanás, todos sabem que foi Lúcifer, o braço direito de Deus, um dos, talvez, se nós colocar como comparar um exército, era um general. Era aquele que chegava diante de Deus e dizia: Senhor, o exército está assim, o exército está assado. Era em qual Deus confiava. E por um momento ele quis ter um exército para ele também. Só que Deus sabe que você vai pensar antes mesmo que você pense. Deus percebeu que Satanás estava querendo ser igual a ele, ou talvez até maior que ele. Deus expulsa Satanás de lá, e aqueles que ele conseguiu corromper, um
terço da adoração do céu. Por isso eu uso o exemplo da pizza. Você imagina uma pizza, tira uma fatia dela, é assim como está a adoração do céu, faltando um pedaço. E é eu e você que vamos preencher aquele pedaço um dia. A adoração do céu está incompleta. E Deus, percebendo que a sua mais bela criação que estava nessa terra, que era o homem, estava sendo vencida, estava sendo derrotada, estava sendo humilhada por Satanás. Então Deus chama Jesus Cristo e diz: vai na terra, proclama o meu reino, proclama que existe uma vida eterna em que estou aguardando aqueles que me amam. João 4, versículos 32 e 33, eis que estou procurando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e verdade. Então Jesus vem aqui, encarna, nasce através de Maria, prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo durante 3 anos, que é o seu ministério, dos 30 aos 33 anos. Então Jesus vem aqui e prega o reino de Deus. Só que era plano de Deus. E imagine a conversa entre Jesus e o Senhor dizendo para ele: filho, te mandarei à terra, nascerás no ventre te colocarei no ventre de Maria, serás gerado, nascerás, viverás uma vida até os 30 anos, dos 30 aos 33 anos, falarás do meu amor. E aí Jesus diz: pai, sim, pai. E depois, pai, como eu voltarei? Aí você imagine a cena, Deus dizendo para Jesus: filho meu, só terá uma forma de voltares para cá. Voltarás com a morte da tua carne. Só que através da tua carne trarás toda a enfermidade, todos os maus, tudo aquilo que Satanás lança na vida do homem. Tudo aquilo que Satanás tem oferecido aos homens, trarás na tua carne. Tudo aquilo que Satanás tem oferecido aos homens, tu vai trazer de volta para cá. Porque somente assim nós poderemos derrotar a Satanás. E Satanás, então, quando crucifica Jesus Cristo, acha que está vencendo, acha que está vencendo e derrotando o Filho de Deus, só que ele não sabe que era plano de Deus, que era a única forma de derrotar Satanás na terra. Então, quando Jesus disse: pai, está consumado, ele quer dizer: pai, eu já realizei, agora eu quero voltar para casa, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Então Satanás acha que está vencendo, só que aí ele percebe que mais uma vez ele foi derrotado, porque ao terceiro dia Jesus vem, ao terceiro dia Jesus ressuscita, vai até Satanás, e Satanás tem que se colocar de joelho, e Satanás tem que murchar suas orelhinhas, e Satanás tem que recolher o seu rabinho, e Jesus diz para ele: agora entrega as chaves do inferno e da morte para mim, porque tudo aquilo que eu sofri naquela cruz, eu sofri em favor daqueles que honrarem o sacrifício. Tudo aquilo que eu sofri lá foi para te derrotar. E aí então Satanás sabe que nada mais resta. Satanás sabe que pouco tempo resta a ele. Por quê? Porque ele sabe que aqueles que honrarem o sacrifício que Jesus Cristo fez terão o direito de voltar para aquele lugar que um dia ele conheceu. Nós não conhecemos e queremos ir para lá. Ele viveu lá, ele conhece, ele sabe como é que é. E ele não quer que você vá conhecer este lugar. João 8, capítulo 32. Aliás, João 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Satanás não quer que você conheça essa verdade, que existe um reino à sua espera, existe uma vida eterna à sua espera. É você que vai decidir. E ele está furioso porque ele sabe que todo o tempo resta. Abra o livro de Apocalipse. Aí será. Capítulo 12. Já vamos encerrar.
versículo 12, do capítulo 12, diz assim: ai da terra e do mar. O que nós podemos entender? Ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Olha o que diz: pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que você entende aqui? Olhe para cá, preste atenção. O que você entende aqui? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, cheio de raiva, porque ele sabe que pouco tempo resta a ele, porque ele sabe que pouco tempo ainda resta a ele, porque ele sabe que ele vai ser aprisionado. E quantos ele puder levar com ele, ele vai levar. Amém? Então, voltando para o estudo, para nós encerrarmos aqui. A igreja hoje celebra o Natal porque ela está celebrando o nascimento de Jesus Cristo. E Natal, Papai Noel. Aonde está Papai Noel? Eu desafio a você a procurar na Bíblia um versículo, uma palavra, num lugar que esteja escrito Papai Noel. Noel é relacionado a Nicolau, um santo, entre aspas. Santo, só Jesus Cristo. E essa data, 25 de dezembro, que é o que nós estamos comemorando, que é o nascimento de Cristo, nada mais é que uma data pagã, uma data comercial, assim como outras tantas aí que tem por aí, o coelhinho da Páscoa, e outras datas que tem. Natal é puramente comércio, troca de presentes, fazer você gastar, fazer você muitas vezes se endividar, enquanto que alegra o coração de Deus e que você celebre o Natal comemorando o nascimento daquele que um dia veio aqui, nesta terra, mostrar para você que tem uma vida eterna. Amém? Eu gostaria então que a pastora Laura viesse aqui. Encerrar-se o culto. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, aqui celebramos um culto a Ti. Paizinho, em nome de Jesus, abre os olhos da humanidade, Pai, para que eles venham a Te cultuar e não a cultuar Papai Noel nesta data em dezembro. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos explicando, Senhor, que isso não existe, Pai. E que o Natal que hoje se comemora não existe na Bíblia, apenas o significado do que é Natal. Pai, em nome de Jesus, aqui, Senhor, eu coloco a Tua igreja, Pai, sobre todos esses ensinamentos, Senhor, que ela não pode dizer que não sabia, agora ela sabe, meu Pai. Em nome de Jesus, ser conosco, nos dá sabedoria que vem do alto, olhos e ouvidos espirituais, para nós não pecar contra Ti. Senhor, em nome de Jesus, que Teus anjos, arcanjos, serafins e querubins, Senhor, reine nesta cidade, cuidando, protegendo e livrando de todo mal. Livra nossas casas, Senhor, a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Ser conosco, Pai. Vai cuidando agora, Senhor, de cada um que vai para as suas casas, Senhor. Em nome de Jesus, cuida, protege, Senhor. Livra das garras do inimigo. Senhor, eu te peço agora por todas as famílias carentes, Pai, que nesta hora pode não ter uma ceia como deveria ter. Mas, Pai, vai providenciando. Assim, se nós não podemos ajudar, que Tu, Senhor, envie pessoas para ajudar. Pai, em nome de Jesus,
assim como a gente ficou sabendo lá do Leonel, Senhor, naquela família que está, Senhor, muito carente, eu te peço agora, vai providenciando, Senhor, em nome de Jesus, alimento para essa família, Pai, para aquelas crianças, uma casa digna para morar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se conosco, Pai, agora, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Pai, em nome de Jesus. Pai, cada vez mais nós precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Muito obrigada. Amém? Então, estamos despedidos. A paz do Senhor Jesus. O mundo está comemorando o nascimento de Jesus Cristo, não é verdade? Seu aniversário, ele está aqui. Só que o povo está comemorando o nascimento, não é? Nós, induzir, está relativamente a isso que colocou. Só que não é bem isso. O mundo aí fora comemora o nascimento de Jesus Cristo. Nós, evangélicos, temos que comemorar o quê? Ele está vivo. Sim, mas nós temos que comemorar o quê? Que ele ressuscitou. Nós temos que comemorar que ele está vivo, que ele ressuscitou e que um dia vem nos buscar. Tem igreja que prega que Jesus nasceu, está morto. Só que o nosso Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Então nós temos que comemorar de outra forma. Claro que colocamos o nascimento de Jesus Cristo embutido nisso, lógico. Já que o mundo comemora o nascimento de Jesus Cristo, não existe uma data, ninguém sabe, foi estipulado 25 de dezembro, comemoramos o 25 de dezembro. Só que o fato mais relativo, muito mais importante, ele teria que vir aqui, ele teria que nascer, mas o fato mais importante é que ele morreu por nós, e ressuscitou e está vivo. Amém? Então, obrigado, vão na paz. Minhas mãos, espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar.